Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem e com saúde, que é mais importante nessa história toda. Aqui, ó, é Eduardo Galvão e mais um vídeo para falar do lado bom da solidão nesse caldeirão que é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não para de fazer calor, tá um calor intenso aqui, tá até correndo um ventinho aí, mas ainda assim um calor muito forte no Rio de Janeiro. E para a gente hoje bater um papo sobre essa questão, uma hora ela chega, a solidão uma hora chega, independentemente da situação em que você esteja, se você está aí dentro de um relacionamento, dentro de uma família aí numerosa, ou até mesmo, né, sozinho na sua solitude, né? Todo mundo chama aí solitude, deram categoria para a solidão. Para mim, solidão é solidão, tem o lado bom e o lado ruim, né? Então, esse lado, né, da solitude aí, mesmo a gente estando aí bem com a gente mesmo, uma hora a solidão chega, pega a gente de jeito, e como a gente faz, né? E é tão bom e tão mais agradável quando a gente tem uma relação boa com a gente mesmo, mas isso é um papo para o próximo bloco. O que eu tenho que falar para vocês aqui é que eu já comentei com vocês, já falei com vocês aqui, a minha relação com a solidão, que eu tenho assim um fascínio por ela, muito grande. E esse fascínio que chegou à beira do isolamento total, que chegou, né, eu generalizei muito, e gente, ó, generalizar é pouco inteligente. A gente não tem que generalizar nada, a gente tem que trabalhar dentro de um equilíbrio. No meu caso, foi o excesso do fascínio da solidão que fez com que eu tivesse que procurar um especialista, procurar uma pessoa que pudesse me ajudar, para que eu pudesse entrar novamente, trilhar um caminho mais tranquilo e mais sóbrio para mim. E a mesma coisa eu digo para as pessoas que têm pavor, têm muito medo que a solidão chegue, e essas pessoas não sabem muito o que fazer. Se você tem realmente esse pânico, esse pavor da solidão, de uma forma até patológica, procure ajuda, vá procurar ajuda, um especialista, se possível, melhor ainda, um especialista, se possível. Se não, veja vídeos, acompanhe aqui, tem muitos canais maravilhosos que falam aí, que podem te ajudar em relação aí a essa questão do medo, desse medo tremendo da solidão. E também uma ferramenta que para mim é uma das ferramentas mais poderosas que tem, que são que é a literatura, o conhecimento através da literatura. Eu sempre deixo aqui, se vocês quiserem, se vocês puderem, darem uma olhada aí, eu sempre deixo uma lista de bons livros aqui para vocês poderem aí, através da literatura, começar aí o pontapé inicial para o autoconhecimento de vocês, que já não é tão, não é só libertador, como eu digo aqui, mas é extremamente necessário para os dias de hoje, tá? E são livros, gente, que por mais que sejam de psicólogos, eu estou sempre falando isso aqui para vocês, mas eu quero deixar isso muito claro, por mais que seja de psicólogos, neurocientistas, esses livros são de fácil compreensão. Tem livros até que falam que dentro de um relacionamento, se a gente se sentir só, o que a gente pode e deve fazer. E hoje eu sei que tem uma porção de gente aí que está aí dentro de um relacionamento, e mesmo dentro de um relacionamento se sente só. E às vezes um livro, né, uma palavra, um livro vai te ajudar, vai te orientar, e você aí toma o rumo certo, o caminho melhor para a sua vida, tá bom? Mas como eu sempre faço aqui, café nem pensar, vocês já sabem, eu não vou tomar café porque tá muito quente, mas eu vou ali beber a minha água. Enquanto eu vou beber a minha água, eu peço para vocês fazerem os exercícios de vocês. Olha o ventinho batendo aí, que maravilha. Os exercícios de vocês, que é o quê? Que é se inscrevam no canal, dêem um like no vídeo, acionem o sininho de notificações e, se possível, compartilhem esse vídeo para que a gente possa propagar mais e mais a nossa mensagem. Eu vou lá e já volto. Fui! Fala, rapaziada, já estamos de volta aí para falar do tema de hoje, né? Chega uma hora que não adianta, ela vem, ela chega, a solidão chega. Estando você dentro de um relacionamento ou não, tendo você uma família numerosa ou não, uma hora ela chega. E eu vou falar para vocês o seguinte, como eu falei lá no primeiro bloco, né, antes da gente entrar aqui, se você tem realmente esse medo, assim, assustador, de pânico mesmo, patológico, da solidão, procure ajuda, porque aí você precisa sim de uma orientação. Da mesma forma que eu precisei
por ser muito apegado à solidão, por eu ter esse fascínio enorme pela solidão. Isso me causou sérios problemas, ao ponto de eu ter que me desconectar da sociedade, não querer me socializar com ninguém. Isso me causou seríssimos problemas. Eu tive que procurar ajuda, eu tive que ter uma orientação para que eu pudesse entrar novamente nos trilhos. E você, ao inverso disso, você que tem esse medo tremendo da solidão, procure ajuda, porque ajuda nesses casos extremos é extremamente necessário para você aí conduzir a tua vida com mais tranquilidade. E a gente, né, que mesmo assim ainda sente esse medo da solidão, e aí eu lidando com médicos, né, na época que eu trabalhava lá no plano de saúde, quando eu tinha concessionária, que eu conversava com os médicos, com os psicólogos, e nessa mesma época eu fazia análise. Eu falando com os médicos e com os psicólogos, eles eram quase que unânimes em dizer que essas pessoas que têm medo dessa solidão aí, são pessoas que elas têm medo de se confrontar consigo mesmo. Elas têm medo de ficar com elas mesmas, porque elas não sabem lidar com elas mesmas. É impressionante isso, né? Como a gente é complacente com todo mundo, como a gente é amigo de outras pessoas, e a gente não consegue ser amigo da gente mesmo. É impressionante isso, né? É impressionante como a gente tem essa falta de intimidade e de empatia conosco mesmo, né? Outro dia eu falando, né, contando a história de um amigo aqui, que ele falou para mim que o maior medo dele era ficar sozinho, porque ele tinha medo da voz que vinha falar com ele. Ele falava isso para mim: Galvão, eu tenho medo dessa voz que vem falar comigo, que vem me cobrando, que vem me penitenciando. E a maioria das pessoas se fazem isso. Quando a gente está sozinho, a gente se penitencia muito. A gente fica olhando para trás, para erros do passado, e achando que nós somos culpados de tudo, quando na realidade a gente não pode pegar uma borracha e apagar os nossos erros do passado, mas a gente pode aprender com eles. E não se martirizar tanto, se bater tanto, né? Ter essa complacência com a gente, ser mais amigo da gente mesmo. E aí sim, gente, a gente está preparado para conduzir essa solidão com muito mais resignação e não ter tanto medo dela assim, né? Olhar para a gente mesmo e ter esse olhar mais complacente, mais amigo, para que a gente possa seguir o nosso caminho com maior tranquilidade, para quando a hora dessa solidão chegar, a gente ter essa relação mais sólida e mais pacífica com a gente mesmo. Né? Entender que a solidão, ela é sim uma oportunidade de você se conhecer melhor, conhecer você, conhecer a pessoa mais importante da nossa vida. E nunca ache que você está sozinho, porque você tem a sua própria companhia. Eu costumo dizer que o meu fascínio pela solidão foi tanta porque eu gosto muito da minha companhia. Eu já falei também uma vez para vocês aqui, que uma vez eu liguei para um amigo meu, falei assim: pô, cara, vamos tomar uma cerveja? Ele virou na mesma hora: pô, Galvão, e esse cara nunca diz não, né? Para tomar uma cervejinha, esse meu amigo: pô, vamos, a gente sempre arruma um jeito para tomar nossa cervejinha. Mas nesse dia ele não pôde ir. Ele chegou para mim e falou assim: Galvão, olha só, eu tô aqui numa reunião de família e eu não vou poder ir com você tomar cerveja hoje não, fica para próxima. Eu falei: valeu. Eu desliguei o telefone, não pense você que eu não deixei de ir. Eu fui porque a vontade de tomar cerveja era minha, sabe? Eu fui lá, tomei a minha cerveja sem problema nenhum. Tem muita gente que fala: ah, eu ir tomar cerveja sozinho, nem pensar. Pô, tá você com você mesmo, tá na hora, né? Eu acho que essa é a hora mais importante para que você possa ter e criar uma intimidade contigo mesmo. Essa questão da gente ficar sempre prolongando, né? Essa questão da gente sentar e nos questionarmos e aparar, né, as arestas conosco mesmo, isso faz total diferença para quando essa hora da solidão chegar, a gente está mais preparado, né? E outra coisa, gente, é triste dizer isso, mas é a mais pura verdade. Eu já falei isso mais de uma vez com vocês aqui. A solidão, ela chega ou pela via natural das coisas, que é a morte, ou ela chega pela via natural de um relacionamento que já está desgastado. Ou então chega porque ela chega mesmo, tem uma hora que chega.
E a gente tem que saber lidar e não ser tão cruel conosco mesmo. A gente fala tanto aqui sobre relacionamentos abusivos e os relacionamentos abusivos muitas vezes começam conosco mesmo. A gente abusa da gente mesmo. A gente não tem essa complacência que a gente diz tanto, a gente se penitencia muito. Mas a gente tem que olhar os nossos erros sim, não é banalizá-los, não é passar pano para os nossos erros, mas é aprender com eles e não nos penalizar e nem nos martirizar para o resto da vida. E aí sim, a gente ter esse encontro com a gente mesmo, na hora que a solidão chegar, a gente está bem com a gente mesmo. E essa relação conosco é uma relação muito mais saudável e muito melhor. E aí a gente trilha o nosso caminho com muito mais tranquilidade, com muito mais suavidade, porque a gente tem amor por a gente mesmo, tá bom? E hoje, vocês sabem muito bem, eu sempre termino aqui com as minhas frases. E a frase de hoje, eu vou ali rapidinho pegar minha cola e já volto. Não sai daí porque a frase hoje é de um grande... Vocês sabem que eu tenho aí uma grande admiração por Friedrich Nietzsche, e a frase é dele hoje. Então não sai daí não, fica comigo que eu vou lá pegar a minha frase e já volto. Fui. Fala rapaziada, já fui, já peguei minha cola, tá aqui minha colinha para falar com vocês hoje sobre a frase, a nossa frase de sexta-feira, né? Todas as sextas-feiras, de preferência todas as sextas-feiras, a gente vem com a nossa frase aí para acabar e pra gente aí no final do vídeo fazer uma reflexão maior e dizer para vocês que eu sou aí um adorador, eu gosto tanto de frases, né? Eu sempre termino aí os meus vídeos com uma frase ou de um conhecido ou de um desconhecido, ou se você quiser botar aqui nos comentários uma frase sua, e é lógico, eu vou recitar no final aqui dos vídeos e vou dar os devidos créditos, com certeza. Mas além das frases, gente, eu acho que uma boa leitura, uma boa literatura, ela é capaz, ela é transformadora. Eu falo de frases, como a frase pode transformar o teu dia, pode transformar até o teu jeito de pensar, que dirá uma boa literatura pode fazer na tua vida. Tá? Sempre lembrando a vocês, se possível, se vocês puderem, se vocês quiserem, dá uma olhada aqui, né, na descrição desse vídeo, aqui a lista de livros, de bons livros que eu deixo para vocês aqui, para vocês começarem o autoconhecimento de vocês, a importância do autoconhecimento na nossa vida. É fundamental você se conhecer melhor, até para quando a solidão chegar, você tá um pouco mais preparado para ela, para você lidar um pouquinho melhor com você mesmo. Tá bom? Vamos lá, vamos à frase que é do meu querido, né, numa vida passada, quem acredita, uma vida passada eu fui amigo desse homem, não é possível. Friedrich Nietzsche, que diz mais ou menos assim, abre aspas aí para Nietzsche: o falso amor de si mesmo transforma a solidão em prisão. Por isso, gente, olha só, até corrobora com o vídeo de hoje. Se você não se conhecer, se você não se gostar, se você não for um pouco mais complacente com você mesmo, a gente vai viver nessa prisão de condenações que a gente faz da gente mesmo. A gente se liberte disso, liberte-se disso, porque aí você vai ver a solidão com outros olhos. Tá bom, gente? Eu fico por aqui. Até sexta-feira que vem e fui!